Viva! Eu sou a Sofia Morgado e hoje gostaria de trazer algumas respostas a uma solicitação. Então, eu hoje tenho uma cábula porque tenho um e-mail ao qual quero responder por esta via. Podem ser questões de outros de vós, então decidi fazê-lo desta forma. E antes de mais quero agradecer o agradecimento, o e-mail a esta pessoa que é o Luís, não vou dizer o resto do nome porque pode não ser adequado, mas a quem vou chamar de Luís, obrigada pelo comentário, pelo e-mail, pela atenção. É sempre com satisfação que leio os vossos comentários, que leio quando algum de vocês diz que os meus vídeos ajudam de alguma forma ou, neste caso, que a comunicação é clara, porque esses são dois meus propósitos para estes vídeos. O propósito destes vídeos é de ajudar e é de alguma forma estabelecer pontos de comunicação para tornar esta ajuda mais fácil, para esclarecer sobre estes temas e tornando tudo mais fácil, não é? O Luís diz que se interessa por psicologia, por hipnose e que num dos seus estudos ele encontrou um artigo que dizia o seguinte: a hipnoterapia é uma técnica eficaz que apresenta normalmente uma redução no tempo de tratamento. Psicanálise, após 600 sessões, aproximadamente 11 anos e meio, apresenta 38% de recuperação. A terapia comportamental, após 22 sessões, aproximadamente 6 meses, apresenta 72% de recuperação. A hipnoterapia, após 6 sessões semanais, aproximadamente 1 mês e meio, apresenta 93% de recuperação. Portanto, a hipnoterapia, para além de não apresentar quaisquer efeitos secundários, é uma terapia eficaz, breve, completamente natural, segura e financeiramente acessível devido ao reduzido número de sessões necessárias para a recuperação. Esta é uma análise realizada por um psicólogo e publicada numa revista em 1970, já é um pouco antiga. De qualquer forma, aqui a questão é se estas informações forem verdadeiras, qual a razão de se escolher a psicoterapia mais convencional ou a psicanálise em detrimento da hipnoterapia, já que se mostra, segundo o artigo, eficaz, segura, natural e financeiramente suportável. Eu não conheço este estudo para comentar os resultados propriamente, mas concordo que a terapia com recurso à hipnose resulta num processo mais rápido do que sem esta. No entanto, eu não diria que é mais eficaz do que as outras, até porque a hipnose é uma ferramenta, na mala de ferramentas do terapeuta, é mais uma ferramenta e ela precisa, ou o terapeuta precisa de um quadro teórico para sustentar a sua prática e para poder orientar o uso destas ferramentas, das suas ferramentas. E este quadro teórico pode ser o da psicanálise, como pode ser o da terapia comportamental, por exemplo. Então, tudo isto vai influenciar depois o processo, não é? E pode ser, faz recurso à hipnose, é mais rápido, mas pode apresentar mais ou menos eficácia. No entanto, em estudos mais recentes, como Lambert-Eagle, de Stiles, Shapiro, estes estudos indicam que não há uma diferença significativa nos resultados da intervenção psicoterapêutica entre diferentes linhas. E, de facto, revela que é muito mais importante a qualidade da relação terapêutica do que propriamente a linha de orientação teórica. Quanto a ser uma terapia segura, é tão segura como as restantes, como qualquer outra, porque, de facto, se compararmos com a terapia farmacológica, aqui podemos dizer que é mais segura, não tem os efeitos secundários que os medicamentos têm. Mas comparando com terapia comportamental, cognitiva, com psicanálise, comparando com as restantes intervenções terapêuticas, é igual. No entanto, ao falarmos de saúde, quer seja física ou psíquica, mental, há sempre uma responsabilidade acrescida que deverá ser assumida pelo terapeuta, porque há sempre um risco, eu diria, explícito, ao trabalhar com as vulnerabilidades do outro. Quanto à questão seguinte,
É possível durante um transe hipnótico? Acho que ficou uma parte na anterior que ficou por responder. Se estas afirmações forem verdadeiras, qual a razão de se escolher a psicoterapia mais convencional ou a psicanálise em detrimento da hipnoterapia, já que se mostra eficaz, segura, natural e financeiramente suportável? Um fato ainda assim que eu considero relevante na hipnoterapia é que esta é uma psicoterapia breve e, como tal, ela é orientada por objetivos. Assim sendo, ela distancia-se mais de uma terapia como a psicanálise, por exemplo, porque é orientada por objetivos e ao longo de todo o processo vai sendo avaliada, reavaliada a intervenção terapêutica por forma a ajustá-la às necessidades do momento, por forma a ajustá-la aos objetivos do paciente, ao objetivo terapêutico. A próxima questão refere-se ao transe hipnótico e às memórias. É possível durante um transe hipnótico termos memória, virmos à consciência memórias que nem sequer vivenciamos no passado? E quanto a esta questão eu diria que sim, tal como referi anteriormente no vídeo em que fiz alguns esclarecimentos sobre a regressão e a regressão de memória. Eu falei sobre algumas possibilidades de resposta, de explicação para aquelas memórias que podem ser experimentadas durante o processo de regressão e que não podem ser explicadas nesta vivência. E uma das explicações poderá ser vidas passadas, se fizer sentido para a pessoa. Outra explicação poderá ser a memória genética. A outra explicação poderá ser, se tivermos em conta a existência de um registro acástico, o Akasha, ao qual todos nós podemos aceder e podemos beber em toda esta informação. Seria um registro onde ficam uma faixa vibratória, onde ficam registadas todas as vivências de todas as pessoas. Então, se todos pudéssemos aceder a esta faixa vibratória, a esta biblioteca de informação, poderíamos estar a aceder a uma informação a uma vivência que não era a nossa. Mais explicações podemos ter em conta o inconsciente coletivo de Jung e os arquétipos. Então, toda aquela informação pode não ser uma experiência que vivemos na realidade, mas pode ter a ver com o arquétipo, com o inconsciente da cultura, da sociedade, da cidade em que nos encontramos inseridos. Tudo isto e mais ainda poderá ser possível, não é? Então, sim, é possível aparecer, as explicações podem ser muitas. De qualquer forma, eu diria que, tal como disse antes nesse vídeo, mais importante do que explicar aquela informação que surge, mais importante do que saber de onde vem aquela memória, é trabalhá-la, usá-la como a linguagem do nosso subconsciente e para obter os resultados que pretendemos, para satisfazer o objetivo terapêutico. A última questão é: o que é isso de memórias falsas? E esta é uma boa pergunta. Eu passei por ela assim muito por alto porque não era o tema propriamente do vídeo sobre a regressão. Mas as memórias falsas são memórias formadas sem haver um estímulo real, objetivo. Então, são resultantes de sugestões que recebemos de determinada forma, em determinado momento, e estas podem ser, por exemplo, em terapia, neste contexto de que falamos, em terapia podem ser as sugestões, as perguntas do terapeuta. E um terapeuta que não esteja atento ou consciente está, mas atento à sua linguagem, pode ajudar na formação de falsas memórias. Por exemplo, na regressão, que é o caso de que falamos, uma pergunta como: diga-me o que tem calçado. Já está a sugerir algo, já está a pressupor que a pessoa está calçada. Então, rapidamente a mente vai à procura de algo que esteja de acordo com esta pergunta que foi feita. E, naturalmente, à partida, a pessoa irá responder de acordo com esta pergunta, não é? Então, isto não é
linear, não é sempre assim. Há pessoas que são mais suscetíveis à sugestão do que outras, de facto, mas pode surgir alguém que responda estou descalço. Mas na maior parte, na generalidade, talvez, dos casos, possamos dizer que a resposta pode ser influenciada em grande grau, pode ser influenciada por esta pergunta. Então é muito importante a forma como comunicamos, e principalmente neste espaço terapêutico, com o cliente. E pronto, espero que tenha ficado mais ou menos explicado aquilo que são as memórias falsas, o fenómeno das memórias falsas. De facto, eu julgo que cheguei a mencionar o facto de nenhuma memória que nós temos ser realista, não é? Porque cada vez que nós vamos aceder àquele conteúdo que memorizamos em determinado momento, vivenciamos em determinado momento no passado, nós vamos estar a alterar aquela memória, vamos estar a juntar naquela caixinha da nossa memória, vamos estar a juntar mais informação que tem a ver com o momento, tem a ver com a forma como nos sentimos, tem a ver com a forma como essa informação é recebida pelos outros quando a partilhamos com alguém, tem a ver com aquilo que nós conhecemos no momento, porque pode já ter passado diversos anos, vários anos, e já somos adultos, por exemplo, em relação àquela memória que aconteceu na nossa infância, e quando formos guardar a memória na caixinha, já vamos guardar com mais informação. Então, a próxima vez que a formos recuperar, já vamos buscar mais informação junto com ela. E assim, naturalmente, elas vão se alterando. Isto não é propriamente aquilo que são as memórias falsas, embora isto seja um pouco daquilo que acontece sempre que nós trabalhamos e falamos de memórias. Mas a memória falsa é mais facilmente criada se for conveniente, convincente, se tiver mais emoção e mais pormenor. Então é tão mais fácil de ser criada quanto mais destes pormenores, destes fatores forem satisfeitos. E é isto. Só que respondi às questões, espero que de uma forma clara e que tenha ajudado de alguma forma a esclarecer as dúvidas, Luís. E eu é que agradeço a partilha, agradeço o contacto, agradeço as questões e se mais alguém tiver mais dúvidas, questões sobre este ou outros temas, estejam à vontade, escrevam-me, deixem nos comentários, enviem-me por e-mail, terei todo o gosto em responder-vos por e-mail ou desta forma, quem sabe, sob a forma de um vídeo. Por hoje é só, espero que possa ter sido útil esta partilha para alguém e até ao próximo vídeo. Tenham um dia feliz.